porque, assim, essa questão eu falei que é muito complexa, não dá para explicar assim. Precisa de tempo. Precisa de muito tempo. Mas tentar dar um resumozinho, porque que eu acho que só no Éden o homem teve o livre-arbítrio, no sentido literal mesmo, assim, ter liberdade para escolher, né? Porque ali eu entendo que Deus tinha um projeto. Isso é uma concepção minha. Qual que era esse projeto? É justamente colocar uma escolha, entendeu? Então, Deus precisava colocar alguma coisa que desse a oportunidade ao homem, Adão, de escolher. E aí Deus vai lá e explica para ele. Você vai entender que a Bíblia ali não está no modo literal, e aí você tem que entender que a Bíblia ali está falando apenas de uma forma, lógico que deve ter sido muito mais detalhada, mas o que a Bíblia nos deixa entender é que Deus chegou e falou assim: Adão, no dia que você comer desta árvore, você vai morrer. Então ele deu uma escolha para Adão. Dentro do Éden, Adão tinha uma escolha. E por que eu falo que ali o homem teve o livre-arbítrio completo, perfeito, na mais perfeita acepção da palavra? Porque ali o homem conhecia também a Deus. Você está me entendendo, Paulo? Ele tinha a convivência com Deus, né? Eu entendo que o Éden é um jardim espiritual, que a Bíblia vai dizer que ele foi plantado, né? Uma coisa espiritual. E Deus colocou o homem dentro do Éden. O homem no Éden, Deus falava com ele, Deus se comunicava com ele. Deus tinha um relacionamento com ele. E Deus dava instruções para ele. Então, assim, o homem tinha concepção plena de quem que era Deus e concepção plena de que se ele comesse da árvore, ele morreria. Tanto é que ele não come, né? Ele só vai comer posteriormente, quando vem a serpente, engana Eva, e aí ocorre uma desobediência por completo, e aí Deus é obrigado a intervir. A partir desse momento, acabou o livre-arbítrio. Existe agora um desenrolar da humanidade, que também entra em outra questão, que é o conceito de eternidade, que eu acho que é um conceito ensinado errado. Quem sou eu para discutir sobre essas questões, né? Tem um cara que eu já vi falar de teologia assim, que você fica... Mas assim, quando eu vejo que o conceito de eternidade é ensinado dessa forma, eu vejo que se coloca aqui um paradoxo sem precisar. Quando você vem falar de eternidade, você tem que entender que não existe futuro. Deus já sabia do futuro, tal, aquela coisa toda, que o homem ia pecar, por que Deus deixou o homem pecar? Então, isso é uma concepção nossa, porque nós vemos o tempo, o Cronos, e no nosso Cronos, nós vemos que tem que ter início, meio e fim, né? Mas se você for analisar o conceito de eternidade, assim, se você parar, começar a mexer com esse paradoxo, filosofar nessa questão, você vai ver que o amanhã não existe. Existe o amanhã? Não. Por que as pessoas acham que Deus vive no amanhã? Eu falei, Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Onisciente quer dizer que ele está lá, ele vê o futuro antes do futuro acontecer. Então, eu acho um conceito de eternidade falho. Para Deus é uma coisa só. Para Deus é uma coisa só, não existe o amanhã. Então, quando Deus fez o homem no Éden, ele fez o homem no Éden, naquele dia, naquela hora. E o Apocalipse junto. Você entendeu? Eu fui criado junto. Meu irmão, o Daniel, que me ensinou isso uma vez. E aí a pessoa tem que primeiro entender isso, Maurício, porque senão ela vai entrar umas coisas aí, em algumas doutrinas, que termina ficando errônea, que só gera mais polêmica, né? Porque ela não vai entender isso. Eu estava falando com o Thiago essa semana sobre... Ao microfone. Verdade. Eu estava falando com o Thiago essa semana sobre essa questão, né? De Deus já saber das coisas e mesmo assim... Eu falei pra ele, poxa... Você vê como é que é? Falei, poxa, por que Judas traiu Jesus? Ele precisava... precisava que isso acontecesse para que isso cumprisse na vida de Cristo, o ministério dele, que era a morte e ressurreição. Na nossa vida também. Exatamente, na nossa vida. Por que Questão emocional. Por que Pedro negou a Cristo? Para que se cumprisse na vida de Pedro o ministério dele.
Ele precisava ser pedra, ele precisava ser testado, ele precisava entender que mesmo ele errando, que mesmo ele fazendo, ele tendo negado a Cristo, ele tendo arrancado a orelha do cara lá, e ele continuava sendo pedra, ele precisava ser referência para os demais, porque ele era forte, ele era um cara estourado. Colérico, exatamente, a gente estava falando sobre isso. Ele era colérico e tudo para ele era na espada. Até que ele entendesse que não era daquela forma, que precisava pregar, que precisava entender, que precisava criar ministério. É até uma pauta para um próximo podcast, que a gente vai fazer uma leitura. Vai aparecendo assim, né? De todos os discípulos, eles tinham uma falha. E mesmo assim, Cristo queria eles, justamente pelas falhas dele. Mas e se fosse para alguém não ter falha, não ia ter ministério? Exato. De E aí, todo ser humano ter falha. E aí eu vi essa semana, estava até ouvindo um podcast no Inteligência Limitada com o Lamartine Pozella. E aí ele estava falando sobre, fizeram a pergunta para ele sobre, poxa, mas se Deus sabe de tudo, por que ele criou Lúcifer? Para que ele feitasse a ele mesmo, para poder jogá-lo na terra. E sabe, por que aconteceu isso? Acho, não estou falando não por heresia, mas se ele sabia por que foi feito, como é que, sabe? Fez com intenção, fez intencionalmente. Sim, é isso que as pessoas precisam disso. Era um plano de Deus isso tudo acontecer. Era um plano, tanto que quando Adão e Eva pecaram lá, que foram expostos para ele, ali foi morto o primeiro inocente. Porque quando eles saíram do paraíso, Deus matou um animal, pegou sua pele e colocou neles. O primeiro sacrifício. O primeiro inocente foi sacrificado ali, sabe? E aí eu fiquei pensando, poxa, ele foi falando, aí ele falou sobre isso, se eu não me engano, acho que o Brunão do Morado também estava falando sobre essa questão de Deus e tal. Eu fiquei pensando, poxa, mas se ele sabia, por que deixou acontecer? Não é heresia, tá? Só para deixar claro. É mais por pensar... Não, mas é bom você passar isso por quê? Porque você vê a forma que nós aprendemos. Isso é uma coisa natural. Tipo, não é que eu estou pensando... Não, é o que nós aprendemos. É o ser humano como ser humano. Como que é o ser humano? Você está duvidando que você vai acordar amanhã? Não, você vive fazendo o quê? Pensando que você vai acordar amanhã. Então, normalmente, você planeja amanhã de manhã eu vou levantar. Você planeja depois de amanhã, trabalho, que vem, o Davi vai para a escola, tem que trabalhar até semana, vou ter que entregar um trabalho na escola, vou ter que fazer um projeto na empresa, aquela coisa toda. Você está pensando no amanhã, não está? Mas você pensa como se ele já existisse, você não já está projetando ele. Só que ele não existe. Você entendeu a questão? Você nem sabe se amanhã você vai para o... Então, você entendeu o paradoxo? Amanhã existe? Daqui uma hora não existe, é um negócio meio louco. Mas nós somos seres humanos e nós entendemos, nós vemos o crono, o tempo humano, e aí nós... Nossa, aí você acha que a mente de Deus é limitada à sua. Não, então Deus já viu o que vai acontecer amanhã. Previu, né? Anteviu. Anteviu. Não, o conceito de eternidade é simples, não existe amanhã, não existe ontem, só existe agora, esse momento, esse é o conceito de eternidade. Então aí vem a questão, por exemplo, então ele sabe, então Deus sabe se eu vou herdar o reino ou não. Não é se ele sabe, ele escolheu. Sim, exato. Eu acho que é muito mais nesse sentido. Que é o calvinismo. E aí eu fiquei pensando, poxa, mas se ele sabe de tudo, se ele sabe que ele sabia que Lúcifer ia se rebelar, se ele sabia que ia haver uma batalha, que ia, sabe, ter todo um plano de redenção, ter todo um plano de redenção, então ele sabe que eu nasci, ele me escolheu no ventre, eu penso, escolheu no ventre da minha mãe, ele sabia que eu ia passar por tudo isso, ele sabia que hoje a gente estaria gravando esse podcast. Então, ele sabe se amanhã eu vou continuar aqui, ou se eu não vou, e se eu vou herdar o reino, ou não vou. É meu paradoxo isso, acho que eu vou começar... O começo não é fácil, né? E para qualquer pessoa que esteja nos ouvindo, assistindo, não é nada simples. Para quem nunca teve contato com essa ideia, não é simples. E não tenha medo. No começo você vai achar que é um Deus malvado, mas não é. É um Deus soberano que tem o controle de tudo nas mãos. Enquanto a outra ideia, a arminiana,
ela tem um Deus que não tem o controle de tudo na mão. É um Deus que o controle não está na mão dele. O controle está na mão do ser humano. E isso que o Maurício está falando, né, por exemplo, né, criado no ventre, né, você lê a Bíblia com essa ideia de predestinação, você vê na Bíblia o tempo todo. Por exemplo, o profeta, né, o Jeremias, né, antes que você fosse formado no ventre da tua mãe. Antes que você fosse formado. Então, talvez a mãe de Jeremias nem tinha relacionamento ainda, né, com o pai. Não existia nenhum vínculo sexual que o gerasse. Antes disso, Deus já tinha escolhido Jeremias e dado as nações para ele. Estava tudo predestinado. Então, há uma dificuldade de algumas pessoas quando são confrontadas com esse texto, porque o que faz diante desse texto? Então a predestinação existe para algumas pessoas e para outras não? Não faz sentido. Então Deus está deixando o camarada morrer de fome porque ele quer. Isso é um paradoxo, né? E sempre o ateu vai usar isso. Mas isso aí, quando eu falo que é a questão da exegese do texto, né? Vamos... Você entender a exegese do texto, o que acontece? O texto está dizendo que Deus deu a ele a nação, Deus deu ele como profeta às nações. E aí você tem que entender que o cara já, a mente humana, já vai pensar o quê? Deus já viu Jeremias sendo profeta lá na frente. Não, Deus construiu a partir daquele instante que liberou o profeta para nascer, para habitar na terra. Deus, a partir daquele momento, por ser o ser soberano que ele é, falou, ele tentou sair, não, ele vai ser profeta, porque eu decidi que ele vai ser profeta. O próprio Jesus Cristo fala, não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi, e eu vos nomeei, para que vades e deis fruto. Esse povo é tudo calviniano, tô falando. Tem uma coisa bonita. O pastor também viu? Que esse texto é o texto preferido dele. Ele pode falar que não, mas o pastor tem uma coisa, o pastor Haroldo é calvinista. Tem uma coisa bonita. Eu tenho aprendido bastante com os católicos. E eu não tenho vergonha de falar isso. Tem vários muito sábios. E eu tenho um amigo católico no trabalho. Ricardo, né? Paulo Ricardo é um deles. E eu tenho... Padre Paulo Ricardo. E eu tenho um amigo católico no trabalho, o nome dele é Ian, um grande amigo, muito sábio, e tenho aprendido muito com ele. E um conceito que os católicos têm muito mais forte que nós, evangélicos, é da ideia da eternidade da alma, em que as almas sempre existiram. Elas foram criadas por Deus, não é que ela é eterna, igual ao conceito de eterno de Deus, sim. Mas que Deus criou ela e ela vive desde sempre, ela existe desde sempre, desde que o momento que Deus a criou. E aí eu fico pensando no meu filho Ramon, que está na barriga da minha esposa. O Ramon e eu fomos criados juntos, né? O meu filho, que ainda nem nasceu, foi criado junto comigo na ideia de Deus, no conceito de Deus. Nesse ponto eu já discordo. Já sou... Calma aí. Já discordo. O que vai acontecer agora quando o Ramon nascer é só que Deus vai revelar o Ramon para nós. Mas quando, né, a gente falou aqui, Deus criou Gênesis e Apocalipse juntos, né? Ramon e eu, Gabriela e Ramon também. Quando Deus decidiu que ele ia criar, que ele ia revelar, trazer tudo, né, para a luz, né, aquele haja luz de Gênesis, né, haja luz, onde as coisas foram reveladas, sempre, né, as coisas sempre existiram ali. Então, o conceito dessa ideia mais de predestinação é um conceito de que Deus tem um controle de tudo, que nunca deixou nada na mão do homem. Então, o conceito um pouco arminiano, me perdoem os arminianos, já estive desse lado, né, mas é um Deus que teve que correr para um plano B, né? Criou um ser humano e aí o ser humano pecou. Eu falei, putz, e agora que eu vou fazer? O ser humano pecou, criar um plano aqui, vamos lá, Jesus, você vai descer na terra e você vai ter que salvar essas criaturas que pecaram, me desobedeceram. Não estava contando com isso. Então essa é a ideia arminiana. Eu lembro que foi isso que me despertou a estudar teologia. Porque uma certa feita eu cheguei para o pastor, eu novo convertido, cara. Você imagina? Eu novo convertido, eu falei, pastor, aí você vai nos conceitos que são ensinados. Pastor, Deus é onisciente, onipresente, todo-poderoso, né?
Aí o pastor, tipo, meio que na inocência, né? Um grande homem de Deus. Pastor Jean Carlos Maia, um grande homem de Deus. E aí o pastor, ele achando bacana que eu estava perguntando, novo convertido, perguntando aquelas coisas, né? Aí daí a pouco eu confrontei, eu falei, peraí, se Deus sabia de tudo, então ele tinha um plano B quando o homem pecou, aí travou, né? Aí pegou. Aí, aquilo ali, esse exato momento aí me despertou a estudar teologia.